Fala assim: Espírito Santo, eu faço agora uma parceria contigo. Eu entro com o coração e o Senhor com a palavra. Eu entro com a fome e o Senhor com o alimento. E que isso tudo possa gerar na minha vida transformação, comunhão, e que eu possa me deleitar com aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, amém. Papai, Ele é lindo. Nós estamos na série Fé. O que é a fé? Então, como nós temos aprendido, sobre fé, como nós temos sido esticados nesse tema. E o pastor Cadu já deu um spoiler aí da próxima série, que vai ser sobre generosidade. E também já adiantou que é impossível ser generoso, independente do grau de generosidade, sem fé. Então, fica ligado que nós estamos recebendo durante esse mês todo fundamentos para aquilo que Deus vai dar continuidade nas nossas vidas, daquilo que Ele está construindo nessa igreja, nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem é assim: o que não te limita, te estica. Amém? Pode parecer óbvio, mas em se tratando de fé, tem tudo a ver. Porque muitas vezes acontece na nossa vida e nós nos deixamos separados por alguns limitadores. E esses limitadores, eles nos fazem parar e nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Mas sabe, quando nós nos permitimos ser ministrados pelo Espírito Santo, através da nossa fé, que nós precisamos crer, nós somos esticados nele. Eu queria compartilhar 2 textos com você. O primeiro está em João, capítulo 21, o verso 25. E o Espírito Santo já está ministrando no seu coração. João, capítulo 21, 25, vai dizer assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Uau! Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. É muito lindo saber disso. Mas sabe o que é mais lindo ainda saber? Vamos para o próximo. Queria pedir que alguém colocasse o tempo para mim, por favor. João capítulo 14, do verso 12 até o 14. Amém? João 14, do verso 12 a 14. Vai dizer assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, o farei. Então já é um versículo que nos provoca a nossa fé, porque se a primeira palavra diz que existe muitas outras coisas que Jesus fez, mas que não foram relatadas, e se fossem relatadas, todos os livros do mundo não caberiam. Esse segundo versículo, essa segunda palavra, ela nos provoca, dizendo o quê? Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará obras maiores. Então, se aqui existe muitas coisas maravilhosas que foram relatadas, que Jesus fez,
E ainda existiu coisas que não foram relatadas. E se nós crermos, nós teremos condições de fazer tudo o que ele fez e obras ainda maiores. Meu Deus, é para dar um nó. Mas esse nó é só o Espírito Santo que tira na nossa cabeça. Porque quer dizer que aquele que crê em mim, isso tudo tem a ver com o que nós estamos ministrando, que é o quê? Crer em mim é a fé. Então quer dizer que se nós tivermos fé, se nós acreditarmos no nome de Jesus, nós vamos fazer obras ainda maiores que Jesus fez. E em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo possa realmente estar te provocando, o Espírito Santo possa estar mexendo com você, que enquanto esses versículos foram lidos, que o Espírito Santo possa trazer à sua mente algo que ele falou com você, algo que a sua fé precisa entrar em ação agora, e algo que ele tem para você no futuro. Então preste atenção. Durante todos esses dias que estamos sendo ministrados nesse tema, a nossa fé está sendo esticada. E a nossa fé, quanto mais, ela é parecida com um músculo. O músculo, se a gente deixa ele parado, o que acontece? Ele atrofia. Mas se a gente malha o músculo, o que acontece? Ele fica forte. Então ele resiste, ele faz jus àquilo que ele foi criado. Mas ao contrário disso, se eu deixo ele parado, ele vai atrofiar. E se a fé, ela é como se fosse um músculo, eu preciso malhar a minha fé. Então, como que eu malho a minha fé? E nós estamos juntos construindo o entendimento, enquanto o Espírito Santo ministra e grava essa palavra no nosso coração. Fala assim com o seu irmão agora do lado. A academia da fé, ela funciona assim: palavra, mais oração, mais confiar, mais obedecer. Tudo isso regrado com uma dieta de relacionamento com Jesus. Ninguém te segura. Aleluia, amém? Glória a Deus. Preste atenção: palavra, mais oração, mais confiar e obedecer. E aquela dieta regrada de encontro com Jesus todo dia. Meu Deus, a sua fé vai ser malhada, a sua fé vai ser fortalecida. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, vai falar assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Peraí, quantos aqui já ouviram dizer assim: a fé é um salto no escuro? Eu mesmo já disse isso. Fé é um salto no escuro, que a palavra de Deus revela para a gente nessa noite. Que a fé, ela não é um salto no escuro, mas a fé, ela é uma firme confiança nas promessas de Deus. Então, se eu tenho uma firme confiança nas promessas de Deus, eu não dou um salto no escuro, porque eu sei onde eu estou indo. A fé é assim: Deus fala, eu vou fazer, você fala, eu creio. Deus fala, eu vou agir, eu acredito. Eu vou fazer acontecer, eu recebo. Não é um salto no escuro de quem, eu vou saltar aqui e vou ver o que vai dar. O Espírito Santo está ministrando no seu coração. Ter fé, sabe o que é? Lembra do povo no deserto, caminhando, e eles recebiam o que ali de Deus? Todas as manhãs, o maná. Todas as manhãs tinha fresquinho para eles ali o maná. E muitos não confiavam em Deus ao ponto de saber que no outro dia de manhã cedinho ia ter a provisão do Pai. O maná ia estar ali. Alguns não confiavam, alguns não tinham fé. Sabe o que acontecia? Eles iam, pegavam um pouco daquele maná e guardavam. No outro dia, o que acontecia? Bicho. Deu ruim. Porque o que Deus queria que eles fizessem
era que confiasse, que tivessem fé, que acreditasse nas promessas de Deus, na palavra de Deus, sabe? Ter fé, meu irmão, minha irmã, não é acreditar que Deus vai mandar o maná todo dia, mas é saber que tendo maná ou não, eu estou aqui, Deus. Tendo maná ou não, o Senhor está comigo, porque a minha confiança não está no maná, a minha confiança está no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que nos ama ao ponto de mandar o seu Filho morrer na cruz por nós. A nossa confiança tem que estar sempre nele. Diante disso, o que eu faço? Eu confio em todas as promessas que Ele fez para mim, pela fé. Qual é a palavra que Deus te deu? O Espírito Santo possa trazer agora a sua memória, aquela promessa que Deus fez para você, aquela palavra que Deus falou, usou um homem e uma mulher de Deus um dia para falar com você, aquele sonho que Deus revelou, o propósito que Ele tinha para você. Preste atenção, isso tudo está passando como um filme na sua vida agora, mas isso só vai trazer transformação. Lembre que nós oramos no início, isso só vai trazer transformação real se você acreditar, porque você não está vendo, mas é preciso usar a fé. Aleluia, Jesus. Eu queria falar com vocês sobre 3 limitadores da nossa fé. Lembra do tema? O que não te limita, te estica. Então eu queria falar com vocês sobre 3 limitadores da fé. O primeiro, fala assim comigo: visão. 2 Coríntios 5:7. Coloca pra gente, Rafa, por favor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Primeiro embate nosso, para nossa fé esticar, para a gente usar aquela fé que agrada a Deus. Sabe o que é? Não ir pela sua visão, não ir pelo que você está vendo. Sabe por quê? Que a nossa visão, ela é muito limitada. A nossa visão natural, ela é totalmente limitada. Muitas das vezes nós focamos com a nossa visão limitada no tamanho do nosso problema. Mas a visão correta, que não é aquela que nos limita, mas é aquela que nos estica, é a visão sobrenatural. É a visão de um grande presente que Deus tem para nós. Deus nos deu a visão espiritual, ou visão sobrenatural. Quantos aqui têm provado do sobrenatural de Deus na sua vida? Pode levantar a mão agora. Quantos têm provado? E isso é muito lindo. Para viver isso tem que ter fé. Você que está em casa, para viver no sobrenatural de Deus tem que ter fé. Sabe por quê? Porque a visão natural é mediante aquilo que você vê. E a visão sobrenatural, ela é mediante a sua fé. Não é pelo que vemos, porque se for pelo que nós vemos, ela vai limitar. Ela vai nos limitar. Sabe, o sobrenatural de Deus, que nós tocamos ele pela fé, deixa eu te dar uma definição. Ele é uma dinâmica secreta, porque nós não vemos, certo? De uma fé vibrante. O sobrenatural de Deus, ele é o agente da ação divina que é manifesto aqui na terra. Lembra que o pastor Cadu falou? É o céu na terra. Quer ver o céu na terra? Então não ande pelo que você está vendo. Lembra que ele falou do congresso que eles foram? E o Gabriel Guedes estava lá e ele ministrou e o céu desceu. Isso é só espiritualmente que essas coisas são desenroladas. É só quem está em contato que crê, não naquilo que está vendo, mas crê com fé naquilo que Deus pode mover, do sobrenatural dele. Sabe, repete comigo assim: se a visão natural te limita, a visão espiritual te estica.
A visão espiritual, ela providencia uma clara imagem do que Deus quer que eu e você façamos. Então, se nós andamos por essa visão espiritual, nós somos dirigidos passo a passo, sabe? Uma vida cristã que Deus espera que nós vivamos. Visão espiritual. Visão natural nos limita. Visão espiritual, sobrenatural, nos estica. Aleluia. Sabe, o problema de alguns cristãos, tem cristão que não tem visão espiritual. É verdade. Talvez você se assuste com isso, mas tem cristão que vem à igreja todo dia, dá oferta, dá dízimo, faz tudo direitinho, religiosamente falando, mas ele não tem visão espiritual. Ele não sabe nem o que é viver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque ele não tem fé para acreditar que o sobrenatural de Deus move. O sobrenatural de Deus faz acontecer. Agora, tem cristãos também que até receberam a visão espiritual. Mas sabe o que acontece? Tem vivido em desobediência. O pai já mostrou para ele. É isso que eu tenho para você, meu filho. É isso que eu tenho para você, minha filha. O que você vai viver no reino espiritual é muito maior do que você está sonhando em viver aqui nesse reino natural. Mas são desobedientes e não querem viver aquilo que Deus tem. Sabe o que é o resultado disso? Uma vida de infelicidade. Uma vida que nada se completa. Nada vai completar a pessoa. Ela vai viver batendo cabeça por toda a vida. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para ela está aqui. E o que ela está querendo viver está aqui, cada vez mais distante do que Deus tem. Sabe por quê? Tem a visão, recebeu a visão, mas é desobediente. Tem um outro tipo de cristão. Ele tem a visão, sabe? Mas ele não sabe como que vai cumprir. Lembra daquele ditado? Está igual o cego em tiroteio. Está igual o cachorro em dia de mudança. Sabe por quê? Porque ele busca Deus, ele tem um tempo de intimidade com Deus, mas aquilo foi limitado a um tempo da vida dele. Onde ele ouviu Deus, ele recebeu de Deus um chamado, ele sabe tudo que é para fazer, só que ele parou de malhar a fé dele. Com isso a visão dele passa a ficar limitada. Aí ele não consegue romper no mundo espiritual, ele não consegue subir nos níveis que Deus tem para ele, atingir os níveis que Deus tem. Fica perdido na vida. É o cachorro no dia de mudança. Tem um texto que eu gosto muito, muito mesmo. É o texto de Atos, no capítulo 26. Atos, no capítulo 26. Eu vou abrir aqui para a gente. Fala desse homem que foi um grande exemplo para nós. Atos 26. Eu vou ler aqui a partir do verso 15. É o resumo do discurso de Paulo perante o rei Agripa. Preste atenção, a partir do verso 15. O que ele vai falar? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele está falando do encontro dele com Jesus. Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que é isso aqui?
É o relato de Paulo, um homem de Deus, um homem que é exemplo para nós, um homem que as palavras dele movem a humanidade e a terra até hoje. O que acontece? Ele fala assim no 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ai, ai, ai. Ele não só recebeu, ele relatou a visão que Deus deu para ele, que Jesus deu para ele, quando encontrou com ele, naquele momento tão lindo. E ele fala assim: eu não só recebi a visão, eu não só entendi tudo que Deus queria para mim, porque eu não fui desobediente nem um centímetro, eu cumpri tudo aquilo que me foi dado nessa visão por Deus. Meu Deus, e isso tudo é muito lindo. Sabe por quê? Porque receber essa visão da parte de Jesus esticou ele. Receber essa visão da parte de Jesus esticou ele, que ele foi ao ponto dele obedecer e seguir pela fé. Presta atenção, um homem que perseguia, talvez era muito difícil. Você acha assim, é difícil ele acreditar nessa visão e obedecer. Ele não duvidou. Ele recebeu e obedeceu. Mas preste atenção, tem uma coisa interessante aqui. Ele não só reconheceu, no verso 20 e 21, ele não só reconheceu que ter a visão, não é só ter a visão, mas ter uma atitude diante da visão que foi revelada. Atitude de quê? De fazer acontecer. Então não é só receber a visão e ser obediente, mas é colocar a visão em prática. Então no 20 e 21 vai dizer o quê? Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ele foi, ele ouviu, ele recebeu, ele fez o download da visão e falou assim: é agora, partiu. Eu não vivo mais, sabe por quê? Senão eu vou ser infeliz, eu vou ser um cego no meio do tiroteio, eu vou ser um cachorro no meio de mudança, no dia da mudança, não sei para onde eu vou. Chega, não quero lutar contra. Eu já joguei contra esse time, agora eu não quero jogar mais. Deixa eu te falar. Fala assim comigo: só vê os grandes resultados da fé quem recebe a visão sobrenatural e não se limita pela visão natural e se move em obediência. Pegou aí? Amém. Quem não tem visão atrasa os planos de Deus, tá? Pega mais essa aí. Outro limitador, vamos lá. Falamos primeiro, certo? Agora vamos para o segundo. A falta de confiança, ela é um limitador. Ela nos limita. A nossa fé, se tivesse um aparelho de medir a sua fé, quando você tem falta de confiança, ele tá, a medição está aqui. Olha onde está a sua fé. Você nem está vendo, está escondido aqui, atrás do púlpito. O fenômetro, não sei se é assim que daria o nome do aparelho que mede a fé, mas o fenômetro não sairia nem lá ficaria lá, tentando, coitado. Mas não tem jeito, falta de confiança. Alguém disse assim: confiar não é saber tudo sobre alguém, mas é não precisar saber. Uau! Por quê? Cara, não preciso saber tudo sobre Deus para eu acreditar no que Ele tem para a minha vida. Eu preciso? Não, preciso não. Preste atenção, no mesmo discurso aqui em Atos 26, no mesmo discurso onde Paulo está perante Agripa, depois de dizer assim que ele foi obediente, que ele seguiu pela fé, conforme a visão que teve de Deus, ele diz no 21 e 22, por causa disso, alguns me prenderam e tentaram me matar. Olha que forte isso. Mas eu permaneço até o dia de hoje. O que é isso? Confiança.
Alguém já tentou te matar? Alguém já ameaçou te prender por aquilo que você vive em Deus, pela promessa de Deus na sua vida? Alguém prendeu esse homem aqui. Tentaram matar esse homem aqui. Mas ele disse: eu confio no Senhor e eu permaneço até os dias de hoje. Porque só quem confia aprende a viver em toda e qualquer situação. Só quem permanece confiando em Deus, usando a sua fé, pode dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, não fica triste comigo não, mas muitas vezes a nossa fé não muda de tamanho. Sabe por quê? Porque nós não temos capacidade para permanecer. É triste, mas é verdade. Sabe, muitas vezes nós não vemos obras maiores aqui acontecendo. Sabe por quê? Porque a gente não sai do marasmo. Preferimos olhar para o umbigo em vez de olhar para as promessas de Deus. Preferimos olhar para as dificuldades ao invés de olhar para a cruz. Olha a visão aí de novo. Volta os seus olhos para a cruz. Confia. Confia. Fala com o seu irmão. Confia. Deixe de ser bobinho. Preste atenção numa coisa aqui, ó. Vou te contar. Conta-se que um equilibrista, fica ligado nessa história, hein? Ó, o equilibrista muito famoso estava fazendo um show. Aí de repente ele foi fazer um show nesse lugar. Esse lugar estava lotado de pessoas. E o apresentador fez um desafio. Esse cara vai passar aqui nessa altura toda, não lembro quantos metros que era, em cima de um cabo de aço. Aí ele perguntou assim: quantas pessoas aqui acreditam que ele vai passar por esse cabo de aço? Todo mundo: eu acredito. Todo mundo acreditou. Aí ele foi, atravessou. Aí o apresentador falou assim: quantas pessoas acham que agora ele consegue montado num triciclo? Aí todo mundo: ele consegue, ele vai. Ele montou no triciclo e foi. Aí na hora que ele chegou do outro lado, o apresentador perguntou assim: quantas pessoas acham que ele agora vai conseguir empurrar aquela cadeira e chegar no outro lado? Aí todo mundo: né, isso aí que eu já repeti. Todo mundo acreditou que ele ia passar com a cadeira, e ele passou. Agora, aí o apresentador falou assim: quem acredita que ele vai voltar agora com a cadeira? Aí todo mundo já estava pronto para falar: eu acredito, e ele vai. Mas agora é você vai estar sentado na cadeira. Ah, não, é você. Silêncio na plateia. Não, é você aí, ó. É você mesmo. É você que vai estar sentado na cadeira. Todo mundo. Ninguém falou mais que ele acreditaria, que ele conseguiria. Ninguém acreditou nele. O que aconteceu? O que faltou? Confiança. Faltou confiança. Ninguém acreditou que ele conseguiria, porque agora é comigo. Agora não é só a confiança dele, agora envolve a minha confiança nele. Fala assim com seu irmão: senta na cadeira e confia no equilibrista. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe onde te leva. Você sabe das promessas dele. Você sabe o que ele tem para você. Por que não confiar? Terceiro ponto: conformar com a realidade. Uau! Conformar com a realidade é um limitador da minha fé. Você sabia disso? Romanos capítulo 12, outro texto lindo, que eu acho lindo demais também. Romanos capítulo 12, verso 2. Vai falar assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
muitas vezes nós focamos em quê aqui? A renovação da nossa mente. Só que renovação da nossa mente é o meio para chegar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a meta? Não conformar. Qual é a outra meta? Se transformar. Então, não conformar é o primeiro passo. Sabe para quê? Para que eu possa mudar de nível, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabia que a sua fé pode mudar de nível? Pergunta para o seu irmão assim, pergunta. Fala assim, você sabia que a sua fé pode mudar de nível? Rafa, coloca para a gente aí, 2 Tessalonicenses 1:3. 2 Tessalonicenses 1:3, vai falar assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Então, fala assim, se o amor cresce, a fé também. Agora, espera aí, vamos fazer o download aqui de mais uma. Qual é o limite entre ter fé e se conformar com a realidade? Essa é forte. Qual é o limite? Pensa aí agora, não precisa responder não. Qual é o limite entre ter fé e se conformar com a realidade? Sabe, eu preciso ser inconformado. A palavra diz, não vos conformeis, porque nós sabemos que se conformar com a realidade é ser limitado, ter a sua fé limitada. Então preste atenção, qual é o limite entre ter fé e se conformar com a realidade? O limite entre ter fé e se conformar com a realidade chama-se soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? É o seu poder, o domínio sobre toda a criação. Tudo que existe foi feito sobre o poder de Deus. Nada acontece sobre a permissão de Deus. Nada. E nada pode impedir também de Deus cumprir os seus planos. O que é isso? Soberania de Deus. Então, o limite entre ter fé e se conformar com a realidade é a soberania de Deus. Então, eu sou um inconformado até quando? Até quando eu dou de cara com a soberania de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Conferência Voz dos Apóstolos. Uma galera que esteve lá. Nós fomos muito ministrados por Deus naquele dia. Meu Deus. O pastor Cadu quiser, ele faz um culto aqui só de testemunho da turma que foi lá, contando as maravilhas que Deus fez naquele lugar. Uma das coisas que Deus falou muito conosco, e a gente pôde ver, sabe, a manifestação tremenda do poder e da graça de Deus. Sabe o que foi? Uma pessoa de cadeira de roda, um cadeirante que entrou lá, e as pessoas foram orar por ele, e esse cara, de repente, ele estava dando passos, sabe, durante aquele auditório, aquela igreja toda, ele estava dando os passos, e as pessoas levantando a cadeira dele, e o nome de Deus sendo glorificado e exaltado. Uau, tudo é muito lindo, amém? Glória a Deus, e é muito forte. Tem alguns vídeos rolando, se você não viu esse vídeo, procura, foi muito forte aquilo. Por quê? Porque alguns inconformados olhou para aquele homem e falou assim, peraí, eu não estou conformado com a situação dele. Então, vamos orar por ele, porque eu creio que não sou eu que faço, é Deus que faz. Então, eu vou lá orar, e ele vai levantar daquela cadeira, e assim levantou. Mas preste atenção numa coisa. O limite entre a nossa fé e se conformar com a realidade é a soberania de Deus. Assim também teve um outro caso lá de uma mulher, que também estava na cadeira de roda. E os inconformados levantaram e oraram por ela, e ela não andou. O que é isso? Soberania de Deus. Esbarramos na soberania de Deus, é até aqui onde nós vamos, mas nós precisamos ir até lá. Nós precisamos ser inconformados. Sabe por quê? Porque o inconformismo
Vai sair. Inconformismo, nos tira do lugar comum. Ele nos faz querer lutar e buscar soluções para as mudanças. O inconformado, sabe o que ele é? Ele é criativo, ele tem atitude, ele não cansa com facilidade. O inconformado, ele quer levar a justiça de Deus, e a justiça de Deus, sabe o que é? É tornar certo aquilo que está errado, é olhar para lá, pô, isso aqui não está acontecendo, isso aqui não existe no céu, então aqui também não vai existir. Deus, seja feita aqui na terra conforme no céu. Então nós vamos orar e essa situação vai mudar. Quantos inconformados nós temos aqui nessa noite? Quantos inconformados nós temos aqui nessa noite? Levanta sua mão bem alto. Pode dar uma salva de palmas agora, que é isso que Deus espera de nós. Que nós possamos ser essas pessoas assim inconformadas com a realidade. Concluindo, talvez você está pegando tudo isso que está sendo dito aqui nessa noite, está guardando no seu coração, sabe? Você vai sair daqui com essa palavra, está queimando. Ei, meu Deus, estica a minha visão, eu quero confiar mais. Ei, papai, fala comigo, eu quero ser assim conformado aí, mas preste atenção uma coisa. Em Mateus 13, 20, no verso Mateus 13, 20 vai dizer assim: o que foi semeado, está falando da semente, o que foi semeado em solo, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. O que aconteceu? Sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Preste atenção, meu irmão e irmã. Você será testado durante toda a semana. Sabe fazer o quê? A ser esticado por essa palavra. A ter a sua visão esticada por Deus. Sabe, você vai ser testado durante toda a semana a confiar mais em Deus. Você vai ser testado durante toda a semana a fazer o quê? A ser um inconformado. A não conformar com as realidades que você vê que não condiz com o reino de Deus. Eu queria te dizer uma coisa, que a minha oração, sabe, nessa noite, é para que você seja cheio de uma visão celestial, que é a mesma visão que Deus deu a Paulo, que ele possa liberar sobre a sua vida, sabe, levando você a entender que ele te chamou para fazer diferença nesse mundo, fazer diferença nesse bairro, fazer diferença nessa cidade, fazer diferença onde quer que ele queira que você esteja, nós estejamos. Preste atenção, que essa visão, ela possa nos tomar de tal maneira, sabe, que a gente não consiga nos conter, que realmente um inconformismo bata no nosso peito, que possamos confiar mais em Deus, e entender que a visão do sobrenatural é muito importante, porque sem ela nós vamos ser meros religiosos, e nós não queremos isso. Queria que você ficasse de pé. O grupo de louvor vai vir para cá. Feche seus olhos agora nesse momento. Preste atenção, mantenha o foco, já está terminando, mas são instantes muito importantes, que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Talvez, meu irmão, minha irmã, você não se acha capaz, talvez você não se acha uma pessoa que Deus vai usar, sabe, talvez você, tudo isso, quando nós falamos de visão, de confiança, de ser inconformado, talvez quando nós falamos de ser esticado, você está pensando, isso não é comigo, isso não existe na minha vida. Romanos 4,17 vai falar assim, como está escrito,
eu constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Aleluia. Esse é o nosso Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus que vive e é o Deus que está aqui hoje, nesse lugar, e através do Espírito Santo dele, ele está passeando, ele está tocando no seu coração, ele está trazendo e fazendo novo todas as promessas que ele te deu, ele está liberando. Use a sua fé agora. Use a sua fé, ele está liberando coisas novas na sua vida. Preste atenção. Deus, nós chamamos agora, Pai, a existência na sua igreja. Homens e mulheres ousados, Deus, cheios de fé, Pai. Nós profetizamos, Deus, em nome de Jesus. Vidas, Pai, sendo agora, em nome de Jesus, Pai, cheios da visão vinda do céu. Pai, vidas sendo cheias de propósito vindo do Senhor. Pai, vidas recebendo do Senhor coragem. Se você crê que pode receber, levanta as suas mãos para o alto, começa a clamar agora. Fala assim: Deus, eu quero, Pai. Deus, estica a minha visão, Pai. Senhor, eu não quero mais viver esse marasmo. Chega de ser cego em tiroteio, Pai. Chega de viver uma vida perdida de cachorro em dia de mudança. Pai, eu quero ser como aqueles que andam pela visão do Senhor. Eu quero ter a minha fé esticada todos os dias, Pai. Deus, nós chamamos existências de homens e mulheres cheios da Tua fé, Pai. Nós chamamos a existência de homens e mulheres inconformados, Pai, que tenham sede e fome sempre em buscar mais do Senhor, porque o Senhor é uma fonte inesgotável, que nós queremos beber dela todos os dias da nossa vida. Para isso, amplie a nossa fé, Jesus. Amplie, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Move, Espírito Santo. Convence, Espírito Santo. Faça essa semente florescer no nosso coração.